O RFI conversa hoje com a escritora, filósofa e artista visual Márcia Tiburi, que acaba de lançar esse livro aqui, pela editora Civilização Brasileira, O Complexo de Vira-Lata, uma análise da humilhação brasileira, que mal acabou de ser lançado, já está na segunda edição. Não é isso, Márcia? Segunda edição, Márcia. Bom dia. Vamos lá, vamos entrar direto dentro do Complexo de Vira-Lata, uma análise psicopolítica da humilhação brasileira. Você fala eu queria saber a função da humilhação enquanto tecnologia política. Ela serve a quê, a humilhação? Você fala sobre isso no livro. Pois é, Márcia. Então, primeira questão é que eu queria mostrar justamente que a humilhação é uma tecnologia política, ou seja, ela tem uma funcionalidade na vida das pessoas. E eu queria mostrar que a gente vive dentro de um circuito, eu chamei circuito da humilhação, é uma cultura da humilhação, uma cultura da humilhação que seria o contrário justamente de uma cultura do reconhecimento. Então, digamos, se nós estamos com a expectativa de construir uma democracia, precisamos investir no reconhecimento. Não tem nenhuma chance da gente avançar na democracia se continuarmos produzindo essa cultura da humilhação, que é o contrário do reconhecimento. Então, por reconhecimento, a gente pode entender os nossos laços de respeito, até mesmo de amor em relação ao outro, mas, sobretudo, vamos colocar o respeito, né, como um aspecto fundamental dessa lógica ou dessa cultura do reconhecimento. E a humilhação seria, então, o contrário disso, o desrespeito ao outro, mas num processo de diminuição da importância do outro, do lugar do outro, um apequenamento do outro, e esse é um dos tópicos também que o livro discute, o conceito de apequenamento, que eu tiro de uma filósofa boliviana, que é a Silvia Cusicanqui. E aí, então, a humilhação consiste justamente em operar a partir mentalmente e psicopoliticamente, né, a partir de uma lógica da medida em que o outro é sempre menorizado, menosprezado, tornado menos importante, inferiorizado, e nessa lógica da medida, aquele que humilha se coloca numa posição superior. Ao mesmo tempo, isso faz parte de uma cultura sadomasoquista, então as coisas são mais dialéticas do que a gente gostaria que fossem. É engraçado porque essa humilhação que você fala, eu reconheço bastante quando alguém aponta o dedo e diz isso que você está dizendo é um discurso identitário, né? Essa coisa que o Brasil anda dizendo que identitário aqui na Europa. Ele é um termo que é ligado à extrema-direita, é outra origem do termo, é completamente ligado à extrema-direita. No Brasil, quando a gente critica alguém por estar trazendo questões identitárias, é porque ele está trazendo coisas das chamadas minorias, mulheres, negros, portadores de deficiência, o que é que seja. Então, você acha que esse mecanismo da humilhação funciona também nesse discurso? Ele está embutido dentro? Então, nesse caso, até mesmo quando a gente usa essa expressão minoria política, né? Claro, é uma expressão coerente à medida que, de fato, há uma ausência ou uma carência de poder em determinados grupos sociais. Mas a menorização, ela é um processo, você precisa ter alguém que se coloca numa posição superior, ou seja, vamos chamar, a elite na sua, abre aspas, revolta contra os pobres, no seu ódio, na sua guerra eterna contra os pobres, ou contra aqueles que são, então, grupos desempoderados. Então, essas elites, entre aspas, vão chamar esses grupos desempoderados, carentes de poder, de minorias. E é uma maneira também, a meu ver, de produzir essa diminuição. No Brasil, o termo identitário hoje é aplicado às minorias políticas, é aplicado, por exemplo, como você está falando, para falar de mulheres, para falar de mulheres lésbicas, para falar de mulheres negras, para falar de pessoas trans e por aí vai. E é uma forma de ocultar, evidentemente, o identitarismo do homem branco capitalista. Então, até no Feminismo em Comum, nesse livro aqui eu falo um pouco sobre isso, mas no livro do Feminismo em Comum, na nova versão que vai sair, eu falei bastante sobre isso, porque esse debate toca, sobretudo, a questão
a meu ver, das mulheres, dos negros e enfim, das pessoas marcadas pela questão das deficiências, que é outro termo a ser questionado. Enfim, a gente vive também numa certa disputa, numa consistente disputa terminológica, e essa disputa sempre ela incomoda, né, digamos, aos identitários brancos capitalistas, porque eles sempre foram donos das palavras, foram, digamos, os construtores, os operadores do poder epistemológico. Então, quando a gente Você chega... fala disso no teu livro, bastante. Pois é. Então, quando a gente chega trazendo ou carregando essa discussão com outras conotações, com outras questões, realmente nós, mulheres, negros, e pessoas, enfim, heteromarcadas pelo chamado identitarismo, nós incomodamos, porque não estava autorizado para essas pessoas, que somos nós, e com todas as nossas diferenças, não estava autorizado que nós participássemos de nenhum tipo de disputa no campo epistemológico. Então, essa é a primeira violência colonial, e a gente está falando, nesse caso, de colonização mental, né, Márcia? Porque essa é uma parte fundamental dos processos de colonização. Coloniza-se, claro, as terras, os territórios, colonizam-se os corpos, mas é preciso colonizar a linguagem, colonizar a epistemologia, para que as demandas, então, concretas se realizem. Esse é um problema também para o qual eu tentei apontar com esse livro, para que a gente perceba que a colonização é um projeto psicopolítico completo, e que funciona muito porque nos captura por inteiro. Para a gente entender as raízes dessa hipnose colonial, as nossas raízes, queria elucidar com você a figura desse personagem importante que você trabalha no seu livro, Cristóvão Colombo. Vou citar você, alguém de quem herdamos a violência inaugural do colonizador, de quem herdamos o desencontro, aquilo que não foi resolvido. Eu gostaria que você falasse um pouco desse personagem, porque, como você muito bem desenvolve no livro, nós somos fruto dessa mistura entre colonizadores e colonizados, da violência colonial Então, nós precisamos entender essa figura do Colombo, que você vai depois transformar em Complexo de Colombo, vai falar sobre isso, para entender as nossas raízes dentro dessa hipnose colonial. Uhum. Então, para mim é bem importante esse conceito de complexo também, como eu coloquei assim, o design da subjetividade. Então, se você pega um complexo de Édipo, tal como Freud o fez, ali, o que é aquilo? É o design da subjetividade. De um determinado momento da história, quer dizer, a subjetividade que surge, ela é moldada a partir daquela narrativa. E nós somos seres textuais, a nossa civilização, vamos usar aqui entre aspas, com muito cuidado, mas é uma civilização textual. Nós somos construídos a partir de textos, de narrativas, de toda uma produção em torno da palavra e do seu significado. E aí, eu achei que era legítimo usar o conceito de complexo não apenas no sentido psicanalítico, mas no sentido psicopolítico, e esse psicopolítico implica uma história. Então, a nossa história, e eu me inspirei, evidentemente, para pensar isso, nas transformações que outros teóricos tinham feito em relação ao complexo de Édipo. O próprio Freud tinha atualizado a ideia de complexo de Édipo ao falar que Hamlet, personagem de Shakespeare, era então um novo Édipo, né? Era um novo desenho dessa estrutura psíquica. Na modernidade, eu faço uma análise breve das diferenças desses dois lugares. Mas depois aparece o Édipo africano, o Édipo antilhano, e eu fui pensar e pensei o seguinte, me colocar essa questão e pensei o seguinte, mas nada disso dá conta do que se passa nas Américas e, sobretudo, o que se passa na chamada América Latina. Existe uma discussão secular em torno do que significa essa América Latina. O livro traz, inclusive, um capítulo sobre a falsa identidade que a gente carrega desde o começo, desde a nossa fundação, porque nem somos índios, nem os povos que foram assim denominados, foram heterodenominados dessa maneira, se consideram índios, nem nunca foram.
e quer dizer, essa é uma heterodenominação que vem justamente desse sujeito, e é esse sujeito Colombo que eu pensei, é o ancestral da nossa psique, o ancestral mais primitivo, digamos assim, da nossa psique, dessa psique que implica esse encontro. Então, esse encontro, que é um encontro frustrado, que é um encontro marcado pela violência e pela ausência de um pacto, é um encontro em que há uma violência inaugural. E essa violência inaugural está no olhar, na atitude e no texto, que é o que nos restou, por onde a gente consegue avaliar justamente o olhar de Colombo. E aí, quem é essa figura chamada Colombo? Ele é um homem, um empreendedor da sua época, um autoempreendedor da sua época, um sujeito que faz um acordo com a corte espanhola. Ele mesmo não é um espanhol, ele é um sujeito que escondia suas próprias origens, segundo consta, segundo vários historiadores, escondia, que não mencionava o fato dele ser italiano, ali na corte espanhola. Ele consegue um dinheiro para fazer as suas 5 expedições, ele tenta, enfim, se dar bem, digamos assim, ele tenta ter sucesso econômico com essas expedições, mas ele acaba sendo esquecido, rejeitado, malquisto, mal percebido nesse processo todo. Ele se torna meio que um pária histórico. E um dos fatos que o Todorov, por exemplo, conta que o processo de canonização do Colombo foi esquecido no Vaticano. Ou seja, ele era um Zé Ninguém, mais um Zé Ninguém, que está na nossa origem, né? E um sujeito assim que, digamos, se considerou também ele mesmo um injustiçado dentro do processo todo, que envolvia os lucros e os dinheiros todos envolvidos nesse processo. Mas por que isso me tocou tanto? Por que esse personagem me tocou tanto? Porque numa investigação filosófica, assim, é difícil falar isso muito rapidamente, mas eu vou tentar resumir. A gente, digamos, buscando na história da filosofia uma questão que é justamente a da produção do princípio de identidade, que é um assunto da metafísica e da ontologia desde Aristóteles, que chega e é muito bem discutida em filósofos contemporâneos como Theodor Adorno. Então, o que é o princípio da identidade? É um princípio pelo qual a alteridade é sempre devorada. Então, pela identidade, típica, por exemplo, do homem branco capitalista, eu, enquanto homem branco capitalista, oculto a minha identidade, inclusive nem preciso dizer que eu a tenho, porque eu já sou a identidade absoluta, então os outros todos serão suprassumidos, serão engolidos, ou serão, para usar termos mais amenos, denominados por mim. Daí a ideia do Todorov do furor nominativo. Então, os outros vão ser denominados por mim. Sou eu que defino os outros, sou eu que digo quem os outros são. E esse é o ápice da minha produção de autoridade, né? A minha autoridade autoritariamente define o outro tal como eu desejo defini-lo, mas evidentemente eu não falo nem que eu sou autoridade, nem que eu estou sendo autoritário. É possível superar esse legado do colonialismo? E se é possível, como? Márcia, eu acho que sim. Acho que não é um processo que a gente vá superar sem ter muita consciência do que ele significou e também uma consciência do seu funcionamento e da herança que a gente carrega hoje em dia em relação a esse aspecto. Quer dizer, nós precisamos avaliar a nossa matriz subjetiva, entender que a colonialidade, o colonialismo faz parte da nossa matriz subjetiva. Nem todos, então, são colonizados, mas nós que viemos de lugares colonizados, nós precisamos ter consciência disso. E os colonizadores, ou aqueles que se colocam numa posição não colonizada, precisam ter consciência disso também, sob pena de continuarem reproduzindo esse tipo de questão. Os europeus que falam que racializados são os outros, eles também... Por quê? Porque quem inventou a racialização foi a raça branca. Então, aquela mesma operação.
O sujeito da identidade oculta a sua identidade e marca o outro. A mesma questão em relação à colonização. Para os europeus não foram colonizados, pelo menos não agora. Quer dizer, houve processos de colonização ao longo da história, mas para a nossa história contemporânea, os europeus não são colonizados, eles são os colonizadores. Então, é importante que a gente conceba essa diferença entre o lugar do privilegiado e o lugar daquele que, não tendo privilégio, acaba sendo colocado numa posição sempre de alteridade ou de serviço ou de objeto, corpo, enfim, tornado útil dentro desses processos. Porque falar em colonização, enfim, eu acho que é importante também a gente tomar o maior cuidado para nunca tornar isso abstrato, para não deixar isso parecer abstrato. Porque a colonização é um processo que implica escravização de pessoas. A escravização de pessoas implica matança, genocídio, uma tremenda injustiça social, desigualdade econômica, implica muita violência. Estou falando disso porque, mesmo a palavra violência, várias dessas outras que eu usei agora, muitas vezes elas parecem abstratas. Quer dizer, é a matança de pessoas, são vidas que não podem ser vividas, são corpos que são colocados sob condições de destruição, de profunda e duríssima violência. Escrevendo esse personagem, poderia ser um personagem de teatro, Colombo, um invasor disfarçado de herói, um sobrevivente dos jogos de poder, o fruto de uma sociedade que não reflete sobre a ética, o primeiro empreendedor, o anti-índio, desconectado da autoridade, um sintoma do capitalismo, algoz e vítima, Deus e capital. Esse sujeitinho me lembra muito uma boa parte da masculinidade branca hétero do que hoje existe no Brasil. Não te lembra? Não? Assim, esse sujeito? Sim, então justamente por isso que eu falei de um complexo de Colombo e que tem um parentesco direto com o nosso complexo de vira-lata, mas eu aprendi com as companheiras feministas negras uma coisa, Márcia, elas sempre falam da autoestima de um homem branco. Então, é isso aí. Então, o sujeito que, na sua posição de privilegiado, mesmo que muitas vezes ele não seja nem branco nem privilegiado, o sujeito que tem essa espécie de síndrome, né? O complexo de Colombo é também uma espécie de síndrome pela qual esse sujeito, que pode ser um cidadão absolutamente não privilegiado, age como se fosse um privilegiado e opera a partir desses parâmetros da violência institucionalizada, da violência estrutural. Então, o negro racista, o homem negro racista, pensemos no famoso exemplo aquele do presidente da Fundação Palmares, sendo um homem negro, ao mesmo tempo um homem que pratica um discurso racista e está do lado do opressor. E você falou, você levantou um aspecto importante do livro, que é essa lógica da mimetização. Então, isso explica. Não fui eu que criei essa explicação. A gente encontra isso num francês chamado Caillois, no Adorno, que cita, inclusive, o Caillois, e que, enfim, faz uma discussão justamente sobre a forma mimética pela qual os seres humanos, enfim, se organizam na vida, se organizam na sociedade. E aí, esse é um mecanismo, acho, dos mais importantes, porque ele explica, enfim, como no desejo de se esconder do próprio algoz, a única maneira é tentar se tornar igual a ele. Talvez eu não possa me tornar igual a ele de fato, mas eu posso, pelo menos simbolicamente, me tornar igual a ele. Por isso, jogos simbólicos são jogos muito delicados e preocupantes, em relação aos quais a gente tem que ter também muita consciência. Agora, só para fazer um comentário extra aí sobre essa autoestima do homem branco, você pode ser uma mulher e ter a autoestima de um homem branco, você pode ser uma pessoa negra e ter a autoestima de um homem branco, no sentido simbólico dessa expressão, ou seja, alguém que se considera o dono de todos os privilégios, e no fundo quem é essa figura? É o sujeito da paranoia.
né? É o centro do mundo, aquele que realmente acredita ser mais importante, mais inteligente, mais capaz. Que reproduz a violência colonial, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, o complexo de vira-lata, que é esse termo que foi usado, cunhado, provavelmente pela primeira vez pelo Nelson Rodrigues, numa crônica ali no final dos anos 50, quando ele cria essa expressão, ele está falando, na verdade, que é um texto bem curto, aliás, as pessoas podem ler, tem na internet, ele fala desses jogos sadomasoquistas. Quer dizer, você não ter essa autoestima, você não tem essa autoestima, então existem mecanismos para você produzir uma sobrevivência à revelia da autoestima. É o contrário, aliás, da autoestima. É a autodepreciação, que é uma característica, aliás, da nossa melancolia tropical, né? Então, a autodepreciação, aquilo que ele comenta, né, que é o cachorro que se deixa, o cachorro vira-lata é aquele que se deixa tratar a pontapés, quer dizer, o bicho que leva um pontapé e se deixa atacar dessa maneira, enfia o rabinho entre as pernas e não reclama, não rosna, não faz nada, simplesmente volta para casa. Mas ele comenta, quando ele fala justamente desse deixar-se tratar a pontapés, ele fala também no texto de uma inferioridade autopromovida. Então, é como se o lugar inferiorizado, o lugar menosprezado, o lugar apequenado, fosse o lugar que esse indivíduo deve ocupar em relação ao mundo. Então, é complexo também no sentido de que é um desenho, um design, né, da nossa subjetividade, que é compartilhado, porque a subjetividade nunca e isso eu falo desde o começo do livro, ela nunca é produzida sozinha, nós não viemos com a nossa subjetividade pronta, mesmo considerando gênero, considerando sexualidade, nada veio pronto. O que aconteceu então? Nós participamos de jogos de intersubjetivação, e é por isso que a gente partilha esse complexo de vira-lata. Quanto mais vira-lata a gente for, mais a gente vai intersubjetivar junto com os outros a partir desse complexo. Ou seja, para sair desse complexo, a gente tem que parar, alguém tem que cancelar a operação da repetição. Você lembra no Brasil do ano passado, quando aqueles blogueiros e outras figuras que estavam fazendo sempre uma festa fascista, nazi-fascista no Brasil, tomavam aquele leite, que era um indício, era um signo da Ku Klux Klan e dos nazistas, enfim, americanos. Dos supremacistas brancos. Dos supremacistas brancos, e esses sujeitos, então, usavam esse leite, Bolsonaro estava nisso, e vários outros, e vários sinais, né, de símbolos, sinais nazifascistas que surgiram no Brasil, sobretudo no ano passado. Então, esse ano também, mas enfim, essa gente que usava esses signos, esses ícones para dar um sinal de nós somos superiores. Era o supremacismo branco, só que era pardo. O supremacismo branco, só que o sujeito é descendente de todo mundo, que o sujeito é o próprio vira-lata, no sentido de ser uma mistura de várias raças, né? Isso é curioso, porque por isso que eu falo da autocompreensão do sujeito como branco. Não quer dizer que você seja branco. Então, você, lá no Brasil, você é um sujeito de classe média alta, você é um sujeito que pode ir para Disney, pode ir para Miami, pode até, sei lá, ir para Paris, para Londres. Aí você chega nesses lugares, mesmo você sendo rico no Brasil e espezinhando os pobres brasileiros e se achando grande coisa, quando você chega nesses lugares, primeiro, para ir para os Estados Unidos, você tem que passar por aquela fila infame do consulado, da embaixada, do consulado. É uma fila ridícula, pagar um monte de dinheiro, ser aprovado para entrar nas terras de outrem. Quer dizer, não é qualquer um que pode entrar aqui. Então, esse sujeito já é humilhado na burocracia. A burocracia já é humilhante, a fila é humilhante, o jogo todo de poder é para mostrar os cucarachas não vão chegar aqui tranquilamente. Essa gente, então, brasileira, bom, quem é brasileiro
Eu estou falando de uma coisa que é uma experiência muito comum. Tanto que as pessoas no Brasil gostam de dizer, ai, eu pareço europeia, né? Ou, ai, me confundiram com uma alemã. Ai, nem acreditavam que eu era brasileira. Isso é um negócio que faz parte do complexo de vira-lata. Aquela para dar um exemplo aqui, aliás, esse é um ponto importante, né? Porque você lembra daquela fala, um texto da Danusa Leão, uma fala, sei lá, em que ela disse que foi muito terrível o que ela disse. Ela e outras madames acompanharam essa história, que era muito ruim, muito triste ter que agora andar no avião, não tinha mais graça, foi esse o termo. Não tinha mais graça andar de avião, porque afinal de contas agora ela encontrava com a empregada doméstica no avião. Então, a empregada doméstica não tem complexo de vira-lata. A empregada doméstica está feliz que está ganhando melhor, tem direitos assegurados e pode ter uma vida um pouco mais interessante, pode visitar sua família em outras paragens, não precisa ir de ônibus, pode ir de avião. Olha que maravilha. Agora, a pobre coitada da madame, a madame sobre a qual já escrevi, aliás, um capítulo no Ridículo Político, tem um capítulo que é sobre o madamismo. Então, aquela pobre coitada daquela mulher que mora ali no ipanemismo, no copacabanismo, né? Essa que mora no jardinismo de São Paulo, a pobre coitada, para poder se sentir alguém, ela precisa que a empregada dela seja uma infeliz, que a empregada dela fique num lugar, esse é o complexo de Colombo, o complexo de vira-lata, e é a lógica e a cultura da humilhação. O outro tem que estar num lugar inferior. Então, se ele não está no lugar inferior da minha expectativa branca, madamista, eu escrevo um texto de merda para colocá-lo num lugar inferior. E foi isso que ela fez. Com o texto, o poderzinho que ela tinha na mão, e que... Isso, eu estou dando o exemplo da Danusa Leão, porque é um exemplo óbvio da pessoa com complexo de vira-lata, mas não é nem ela, que eu nem conheço, mas é a classe social, é o grupo que ela representa, é o tipo de pessoa que usa essa matriz subjetiva da madame para poder ser alguém. Isso é a miséria espiritual e a miséria afetiva e a miséria mental íncita na lógica da humilhação, nessa cultura da humilhação. Então, é disso que se trata, Márcia, quando você tenta parecer mais rico, tenta parecer mais branco, tenta parecer menos brasileiro, porque ser brasileiro não é bonito. Eu tive... Te contar uma coisa, assim, quando eu tenho um passaporte, né, italiano, como metade dos brasileiros. Márcia, eu nunca usei, senão quando eu realmente precisei para poder ficar na Europa. Porque eu sempre usei meu passaporte brasileiro, nas pequenas estadias, assim, porque eu sempre achei ridículo ter um passaporte estrangeiro. Mas é útil, é funcional. Aqui na Paris 8, quando eu entrei aqui, colocaram lá, a filósofa ítalo-brasileira. Eu fui lá e pedi, gente, por favor, tire o ítalo. Não é nada contra a Itália, mas eu não sou italiana. Só formalmente. Eu sou brasileira. Por favor, coloque eu sou uma filósofa brasileira. Eu me inscrevo nesse lugar, porque é ali que eu me reconheço. E aí vem a questão, que eu acho que é o problema psíquico dos brasileiros, da nossa pertença. Eu poderia assim, me sentir orgulhosa de ter uma cidadania italiana. Eu não me sinto orgulhosa. Eu me sinto um sujeito de direitos. Só isso. Existe um direito. Um direito em função de uma jurisprudência, de uma ancestralidade, de uma jurisprudência, uma coisa jurídica. Agora, emocionalmente, não tenho quase nada a ver com a Itália, mas tenho, evidentemente, a ver com o país no qual eu nasci, cresci e onde aconteceu a colonização italiana também. Então, é muito diferente você ser um italiano que vive na Itália e você ser um italiano que veio de uma outra história que implica a questão colonial. Por que eu estou contando essa história? Porque, a meu ver, nós não podemos apagar a questão colonial. Então, nós não somos as mesmas pessoas, não temos as mesmas histórias, temos sim histórias comuns, mas existem histórias tristes do passado, histórias de violência, de dor, de sofrimento, que são apagadas. Nós não podemos apagar isso. No Brasil, então,
A nossa escravização fez apagar tanta coisa. A escravização, que é uma história de violência, de humilhação, de matança, de destruição da vida de pessoas, é, ao mesmo tempo, acompanhada de muitos apagamentos. E hoje, toda a população negra que reconstrói, que ressignifica o próprio termo negro, que é um termo criado pelo capitalismo, que não é um termo autoconstruído pelas pessoas negras. As pessoas negras assumiram esse nome num processo de remarcação, de revisão da marcação, para poderem, então, fazer política com isso, e essas pessoas, ao trazerem isso, e ao se colocarem com orgulho em relação à sua história, à sua condição, essas pessoas trazem e escancaram também o ressentimento comum, que é parte da nossa história. Muito obrigada, Márcia Tiburi, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Até a próxima. Obrigada, Márcia. Um beijo para você.